Tá me ouvindo, Bia? Agora você me ouve? Opa! Agora sim. Ah, Aê! tudo bem? Tudo bem, e você, meu amor? Também. Eu apareci e fiz assim pra você, porque apareceu uma mensagem pra mim assim, ó. Bia Correia está conectando o áudio, não consegue te ouvir ainda. E às vezes ele demora pra pegar no tranco. Mas por Ah, isso que eu tá, te mandei o entendi. chatzinho, tá? Você já usou o Zoom antes? Já usei para aula. Ah, legal. Legal. Então você já tá um pouco familiarizada com a ferramenta aí, né? É, mais ou menos. Qualquer coisa você me fala, eu te dou mais dicas aqui, mas é super simples, já tá tudo rolando aqui, Uhum, tá bom? E aí, meu tá bom. amor, como que você tá? Que bom que a gente conseguiu marcar esse bate-papo, né? Deu uns desencontrinhos aí, mas faz É, parte. que bom que deu tudo certo. Sim. Como você está? Tudo bem? Tudo bem, nossa, eu tô muito feliz e muito agradecida a você. Que bom, quero É, saber disso aí. Qual que é a minha proposta para o nosso bate-papo de hoje, tá? E aí você me diz se você topa. É um tá. bate-papo informal, queria conhecer um pouquinho você. Eu gosto muito de acompanhar as minhas alunas. Então, quando eu eventualmente eu mando e-mails ou mando WhatsApp, depois de um tempo de curso, para saber como que vocês estão, o que aconteceu, se foi bom, se não foi, pegar um feedback. E quando alguma aluna minha vira para mim e fala, putz, Gabi, foi bom, tive tal resultado, né? Eu gosto muito de conversar para aquelas que topam, claro, para entender como foi o processo, né? Como que foi antes, como que foi durante, como que está agora. Isso é tão importante para mim, saber como o curso, como os meus ensinamentos, enfim, te ajudaram a saber dos teus resultados, até para conseguir levar isso para mais mulheres por aí, né? Então, qual que é a proposta que eu tenho para você hoje? De repente, a gente fazer esse bate-papo em dois momentos. O primeiro, para eu conhecer um pouco mais de você, da tua história, e como o curso e os meus conteúdos, enfim, te ajudaram no resultado que você chegou. Do relacionamento, você me mandou foto, eu lembro, tem até o print ali da foto que você me mandou. É, E o segundo momento, de repente, é como eu posso te ajudar ainda mais, já que você já está em um relacionamento. De repente, tem outras questões, outras dúvidas que você gostaria da minha ajuda. O que que você acha? sim, eu só queria saber, assim, você vai passar isso depois em algum lugar? Só se você me der autorização, senão não tem problema, a gente faz pelo bate-papo mesmo. O que que eu Tá. geralmente peço para as alunas que topam, né, que dão autorização aí? Sabe aqueles meus eventos internos, que são vídeos que ficam disponíveis por uma semana e aí depois eles saem do ar? Eles não ficam no Aham, Instagram, não ficam no Facebook, no YouTube, nem nada disso, eles ficam numa área fechada. Geralmente, eu pego alguns relatos das alunas que autorizam para colocar ali, para ilustrar aquilo que eu falo. Então, se eu falo assim, por exemplo, você tem 50 anos e acha que, sei lá, o amor não é mais para você. Aí eu tenho uma aluna maravilhosa que fala, então, eu tenho 50 anos e consegui encontrar um cara legal. Geralmente eu coloco esses relatos para mostrar que é possível. Mas se você não quiser, se você tiver alguma objeção, não tem problema, tá bom? Não é o pré-requisito da nossa conversa. não, eu só o depois, né? Do curso em diante, eu gostaria que você colocasse, não tem problema. Agora, antes do curso, né, eu vou te contar uma coisa, e aí eu não queria que essa coisa você postasse, né? Que Claro, foi o antes, perfeito. foi o que me fez chegar no curso. Perfeito, Porque aí sem também. problema. Tá bom, sem problema. Você que me diz como que fica melhor para você. Tá bom? Tá bom. Então, bora lá. Eu Então, tenho você quer algumas que eu comece? perguntas aqui, mas a gente vai Tá. conversando você, só para me nortear também, né? Uhum. Para a gente se enveredar. Eu queria entender um pouquinho de você, Bia. Como que era a tua vida amorosa antes de você me conhecer, conhecer o curso, conhecer os meus conteúdos aí? Me conta um pouquinho disso. É, eu só não quero mesmo que você fale a parte de um ex meu que eu vou falar, mas o resto você pode falar, tá? Mas Perfeito. assim, a Excluo minha ele, vida, até finjo que ele nem existiu no nosso bate-papo. a minha vida amorosa era uma tragédia. Era baseada em sorte mesmo.
em achar que era sorte, que era uma paixão avassaladora, que alguma hora eu ia me apaixonar e que ia ser isso, e que se eu me apaixonasse tinha que ser a todo custo, e que o amor era sofrido e dói, e que o amor tudo supera. Então que eu tinha que insistir. Eu achava que era assim. Você E sabe, aí isso me você levou hoje para você sabe muitas dizer de onde veio isso? De repente você aprendeu isso com a sua família, com a sua mãe, novela? De onde você herdou essa crença, assim? Você sabe? Eu imagino que seja das novelas mexicanas, que eu adorava assistir novela mexicana. É, eu também, muitas. E eu tenho um pouquinho de dificuldade, às vezes, de ir seguindo os raciocínios. Aí, às vezes, eu dou umas paradinhas para lembrar ali de onde que eu tava, né? Tranquilo. Tava falando de. Que você achou que ia ser sofrido, que era uma questão de sorte. Nossa. Qual era a pergunta mesmo? Desculpa, eu Como... tô. Não, imagina, não tem problema. Como que era a tua vida amorosa, assim? Você teve relacionamentos, você não teve? Foram bons, não foram? Conturbados? Você sabia o que você estava fazendo nesses relacionamentos? Não sabia? Eu não sabia o que eu tava fazendo nos relacionamentos, né? E antes deste relacionamento, eu tive 4 namorados sérios. E aí eu só ia vivendo achando que tinha que dar certo, né? E, Quantos anos inclusive, você também tem? uma das coisas assim, que o curso foi muito bom para mim foi realmente a me reconectar com a minha essência. Porque hoje em dia tem um entendimento geral de que a mulher ela pode fazer o que ela quiser com o corpo dela, que ela tem que ficar com muitas pessoas e ter muitas experiências. E aí, infelizmente, ao longo da minha vida, eu fui caindo nesse discurso. E eu lembro até de ter conversado com uma prima minha sobre isso, e ela falou: Beatriz, você não é assim. E aí parece que eu fiquei com mais raiva ainda, e aí eu quis provar que eu podia ser assim. E aí isso me levou a fazer coisas que eu não queria ter feito hoje em dia, né? E aí depois, quando eu encontrei, né, você no Instagram, que eu comecei a observar melhor e ver que eu não precisava ser assim, que eu podia ser realmente quem eu era, porque a minha essência mesmo não é para ser assim, pegadora. E isso foi muito bom para mim, sabe? Uhum. Quantos anos Mas você então, tem, aí Bia? eu tenho agora 28. Legal, legal. Como que foi esse histórico dos namorados? Aí você tinha facilidade, assim, para atrair, para namorar, ou era difícil? Qual que era a sua maior dificuldade? Muitas, mas especialmente acho que atraí mesmo, porque eu sempre fui, e eu fui criada para ser uma mulher muito masculina. Então eu sei, inclusive, fazer muitas coisas de homem, então eu sempre fui muito masculina. Na minha infância eu era o tipo de menina que batia nos meninos, então até na escola, sabe a Mônica que pegava ursinho para bater nos meninos? Eu achava que eu tinha que ser igual a Mônica. Então, eu literalmente espantava os meninos. Eu me considero uma mulher relativamente bonita, é, mas eu afastava com certeza os homens porque eu era muito, muito, muito masculina. E aí, quando eu atraía algum homem, era um homem completamente feminino, muito complicado. E como que foram esses seus namorados, assim? Você não precisa falar detalhadamente deles, tá? Você pode dar, tipo, um overview. Ah, o primeiro foi tal coisa, o segundo tal coisa, só pra gente entender qual que era a tua dinâmica de se relacionar, assim, sabe? É, sem dar muitos detalhes, deixa eu ver. Se você não quiser, só pra eu entender, sei lá, por que que seus relacionamentos acabavam, ou qual que era o fator teu que, de repente, atrapalhava esses relacionamentos, sabe? O meu primeiro namorado foi no ensino médio mesmo. E aí eu amava muito ele, mas eu terminei com ele porque ele não gostava de trabalhar e eu queria muito trabalhar. E aí quando a gente fez ali 18 anos, né, que a gente parou de se ver com frequência porque a gente já não estava mais na escola, eu percebi que a gente tinha objetivos diferentes, que eu queria muito trabalhar, conquistar as minhas coisas, e ele não queria. E aí me cansou
ver que ele não fazia nada, não se movimentava para nada, a gente não conseguia sair porque ele não gostava de trabalhar. E aí eu terminei com ele, mesmo amando muito ele, eu terminei, ouvindo a minha mãe, os conselhos da minha mãe. Meu segundo namorado, eu comecei a namorar com ele na faculdade. E eu só fiquei com ele porque eu achava que se eu ficasse com ele, minha mãe ia me deixar sair para festas. Então, eu comecei a namorar só. E aí foi muito pior, porque ele saía escondido de mim e eu não saía com ele, não saía com ninguém. Foi horrível. Ele também era extremamente feminino, inclusive todo mundo achava que ele era gay, porque ele era muito feminino. Também não gostava de trabalhar. E aí depois, né, muito depois, eu percebi que eu tinha esse padrão de arranjar homens que não gostam de trabalhar. Talvez porque você fosse Aí muito eu terminei com esse trabalhadora, assim, rapaz. né? Muito forte, digamos assim. Vou aumentar um pouquinho seu volume que eu não ouvi. Uhum. Pode repetir, por favor? Talvez porque você tivesse uma energia muito, assim, ativa, né? E aí esses caras logo sentiam. Inclusive, esse segundo namorado, ele chegou a propor para mim que a gente fosse morar em uma casa dos pais dele, que estavam só em bloco. Aí, pra gente morar lá, eu teria que reformar a casa, já que a casa era dos pais dele. E aí eu ia pagar um aluguel para eles, porque no caso ele não trabalhava também, né? E ele queria que eu sustentasse ele. Ainda bem que terminou, né? Ah, Uma ótima proposta, tentadora. nossa Senhora. Aí, o terceiro namorado, eu também estava já no final da faculdade. É, Ele também não gostava de trabalhar. Ele estava na segunda graduação dele e ele não gostava muito de trabalhar também. E aí esse aí deu errado porque ele me enrolava muito mesmo. E aí um dia ele terminou comigo. O quarto namorado, que é o que eu não gostaria que fosse publicado, né? Ele também não gostava de trabalhar, mas ele vivia de uma renda que ele tinha, né? Que eu estava lá na Argentina estudando medicina na época. Aí ele vivia de uma renda daqui, ele tinha um apartamento que estava alugado e ele vivia lá. Só que aí esse rapaz, eu desconfio que ele seja narcisista, sabe? E, e aí foi muito doído, assim. Aí eu acho melhor nem entrar em detalhes mesmo, né? Porque senão também a conversa vai ficar pesada. Mas eu vi outro curso de energia feminina falando que se eu mudasse, que aí eu conseguiria mudar meu parceiro, que ele ia despertar para a energia masculina dele. E aí eu fiz esse curso, só que aí eu me arrependi de ter feito esse curso, porque esse curso era muito extremista. E eu já tinha visto o seu perfil antes, mas sabe quando não aparecia mais? Só que aí eu acho que eu comecei a ver esse curso e aí começou a aparecer de novo para mim. E aí eu vi, nossa, por que que eu não fechei o da Gabi? Eu já gostava do dela antes, né? Só que eu tinha esquecido. Aí eu comecei a acompanhar mais, aí eu comecei a gostar muito da sua abordagem, né? É, que eu acho muito mais ponderada, sabe? Como, por exemplo, quando você fala da questão do homem pagar a conta, né? Que o homem paga se ele puder e quiser, e que é um presente, um agrado que ele faz pra gente, né? E não uma obrigação. E no outro curso a mulher falava que não, o homem ele tem que pagar, se ele não paga, ele é inútil, ele não serve pra nada, você tem que trocar, que você tá no relacionamento errado, então você troca de relacionamento. Aí eu só percebi isso também depois que eu já tinha fechado o curso, né, dela. Aí eu me arrependi. Aí quando eu já vi o seu discurso, que parecia muito mais próximo ali do meu, também pela questão de você ser, né, espiritualista, que eu gosto bastante. Aí eu gostei bastante, eu fechei e eu amei. Ai, que bom! Que bom. Me conta uma coisa, dessas históricos do passado aí, tem alguma cena, não precisa ser de namorado, pode ser às vezes uma cena que te marcou, as cenas de ficante marcam mais a gente, né, do que namorados,
de alguma coisa que aconteceu na sua vida, assim, antes de você ter acesso a esses conteúdos, e hoje, quando você lembra, você fala, nossa, como eu fiz errado, meu Deus do céu. Em 2021, antes de eu ir para a Argentina, em julho, o namorado de uma amiga me apresentou para um amigo dele, que ele disse que tinha me visto e tinha me achado linda, radiante. Aí eu fui sair, conversei com o rapaz, fui sair com ele. Ele me levou num rodízio de comida japonesa. No final, eu briguei com ele para pagar a conta, mas eu briguei feio. Hoje eu olho para trás e eu penso, meu Deus, eu nunca mais faria aquilo. Eu fui muito desagradável, eu comecei a falar que eu podia pagar a conta. E aí depois ele me chamou para sair de novo, e aí eu briguei com a garçonete para eu pagar. E esse rapaz, eu lembro que ele tinha dito para mim que ele estava em busca de, né, quando a gente estava só conversando antes da gente sair, que ele estava em busca de um relacionamento sério, porque ele já estava num período da vida dele que ele queria um relacionamento sério. E que não tinha problema que eu fosse para a Argentina, que ele estava disposto a ter um relacionamento à distância, que ele poderia viajar para lá para me ver. Aí eu falei, nossa, que legal, né? Tá super disposto a ter um relacionamento. E aí, depois desse segundo encontro, ele deu uma sumida. Aí ele apareceu com uma foto numa festa, eu fui stalkear, e aí eu vi que ele tava com uma mulher na festa. E aí eu vi que ele tava namorando. Aí depois, assim, de um dia desse dia da festa que ele tava na festa, ele postou uma foto namorando com uma moça. E tinha umas 2 semanas que a gente tinha ficado, assim. E aí ele apareceu namorando com outra. E como você se sentiu nessa hora? Ai, me senti muito péssima. Eu me senti usada. Me senti horrível, horrível. Aí eu bloqueei esse rapaz. Não quis mais saber dele. E aí meu cérebro até esqueceu dele, assim, sabe quando acho que o seu cérebro bloqueia, assim, a informação? Aí a minha amiga foi falar comigo, nossa, você lembra que você ficou com fulano? Aí eu, nossa, eu tinha até esquecido, que coisa. E aí eu lembrei de tudo, e aí hoje eu vejo que talvez ele fosse um homem de valor, e eu tava repelindo ele, porque eu era simplesmente desagradável. Que coisa. Essas coisas a gente só percebe depois, né? Você, E perfeito. Meu amor, você tem ou tinha algum tipo de sonho assim? Eu converso com algumas alunas que falam assim, Gabi, meu sonho sempre foi casar, ter filhos, ter família. Tem outras que nunca quiseram. Como que era isso para você? Me conta. não, eu sempre sonhei em casar, ter filhos, desde criancinha, assim, quando eu tinha uns 4, 5 anos, eu lembro que eu ficava olhando o álbum de casamento da minha mãe, aí eu já falava, ai, quando eu crescer, eu quero casar e ter filhos. E aí depois, com o discurso moderno, aí eu fui falando, ah, não, eu não ligo se eu não casar, se eu não casar, eu não tô nem aí, se eu não tiver filhos, eu não ligo, né? E aí agora hoje eu vejo que realmente isso, né, para mim é um princípio hoje mesmo. Você sente que você nessa época começou a falar isso, mas porque, sei lá, era uma coisa que a sociedade esperava que você falasse, uma coisa meio assim de autodefesa sua, assim? Ah, sim, eu acho que eu tinha medo de ficar sozinha e aí eu dizia isso porque, né, eu não conseguia ficar com praticamente ninguém. Às vezes eu saía para as baladas, ninguém chegava em mim, assim, é impressionante. É que ninguém chegava mesmo. Uma energia que repelia mesmo. Depois que eu comecei a estudar essas coisas que eu fui saindo algumas vezes, aí você já via a diferença, que às vezes eu não estava fazendo basicamente nada e aí já chegavam pessoas, né, para falar comigo. E da questão de ser o que a sociedade esperava, sim, eu tinha medo de ficar sozinha e aí eu dizia isso para mim mesma, até para me consolar também, né? Tal. E aproveitando que você falou disso, né, de você sair e ninguém chegava, o que que você sente que mudou, assim? Por exemplo, a Bia de hoje já aprendeu muita coisa, mas o que que a Bia do passado fazia para tentar encontrar um cara, assim?
para conhecer alguém, ou não fazia, né? Quais eram as suas atitudes? Como que era? Assim, como que você tentava antes de conhecer os meus conteúdos e aplicar na prática aí? Primeiro, eu não fazia porque eu esperava que o príncipe encantado ia bater na minha porta. E depois eu comecei a apelar um pouco. Eu não cheguei a baixar nenhum aplicativo nem nada, mas eu apelava no sentido de. Só um minutinho. Uhum. É, pronto, desculpa. Imagina. É, você lembra o que você tinha perguntado? Que como que você tentava fazer antes, assim? Apelativa, né? Então, aí eu comecei a me vestir de forma mais vulgar mesmo. E comecei a postar fotos também vulgares, para chamar atenção, porque aí eu queria muito chamar atenção, eu queria que vissem que eu era bonita, que eu era gostosa. E aí, inclusive, uma das primeiras coisas que eu fiz, né, quando eu comecei a estudar sobre energia feminina foi arquivar e depois excluir um monte de foto, porque também não me representava mais. A gente olha para o passado e fala, nossa, eu já fiz muito disso, né? Você já deve ter ouvido minha história também. É um desespero, né? E quais eram os resultados que você tinha naquela época fazendo isso, ou não resultados? Olha, o máximo de resultado que eu tinha eram olhares que eram indesejados, porque aí os homens olhavam, mas com querendo devorar, e aí aquilo não me fazia sentir confortável, me fazia sentir ainda pior, né? Era o Total. máximo. Era exatamente isso que a gente consegue quando a gente apela, né? E às vezes demora para essa chavinha cair. E, meu amor, você tinha alguma crença, assim, é, no sentido de, poxa, outras mulheres conseguem, né? Ou minha amiga que não fez nada. Vi outro dia, ontem, recebi um direct de uma seguidora perguntando assim, Gabi, não é possível, eu estudo, eu faço um monte de coisa, eu desenvolvo habilidade comigo não acontece. É minha amiga que não faz nada. Para ela, assim, caiu do céu, né? Você tinha alguma crença no sentido de, sei lá, eu não consigo porque eu sou tal coisa, ou eu sou muito nova, ou eu sou muito velha, ou eu não sou não sei o quê, ou minha amiga tinha alguma coisa que pegava pra você assim? Ah, eu acho que só no sentido de achar que eu espantava os homens porque eu era muito independente, acho que só isso. Sim. Essa é boa, hein? Essa eu já ouvi muito. E você Acho acreditava que nisso porque você se achava muito independente? Alguém te falou isso? Você, por que que isso passava na sua cabeça assim? acho que pela própria sociedade, e às vezes até minha mãe também comentava, né, que era porque os homens eram muito fracos, que eu atraía, até porque eram mesmo, né? E aí eu espantava os homens, né? E hoje em dia você acredita nisso? Ah, nossa, não. Que você acha que você continua uma mulher independente, provavelmente, né? Mas o que você É, acha então, que assim, mudou da Bia de lá para cá, assim? eu não diria que hoje eu sou tão independente, porque agora, como eu tô fazendo medicina, né, eu não tô mais trabalhando, eu não sou mais tão independente. Então, inclusive, né, o fato de não ser tão independente também foi uma das coisas que me ajudou um pouco a aprender a receber, a quebrar um pouco o orgulho, porque eu percebi isso com esse relacionamento de agora, né? Porque ele paga, por exemplo, as contas, porque ele quer, ele pode, ele gosta, e ele sempre faz muita questão, assim, de fazer com que eu me sinta bem com isso, em receber, que eu não me sinta mal. Então ele fala, não tem cabimento você querer sair só quando você tiver dinheiro, e aí você não tem dinheiro, a gente não sai, não pode aproveitar porque você não pode pagar. Então,
aprendi no começo ali, no primeiro mês, eu confesso que eu me senti muito mal. E aí eu tive que, para você ver que ainda tem, né, feridas e coisas a serem sanadas. Mas aí eu conversei com outras amigas que foram me mostrando que eu posso realmente receber e permitir que ele pague as coisas. Que legal. E vamos falar de coisa boa agora. Vamos falar desse relacionamento que você tá. Me conta como que foi. Como que você encontrou esse homem? Como que você se sente hoje? Como que é esse relacionamento de vocês? Me conta um pouco disso. É, olhando assim tudo, eu me sinto muito feliz e muito grata a Deus e à espiritualidade, porque eu vejo que foi todo um movimento para que tudo chegasse a ser como é hoje, sabe? Então, eu estava estudando na Argentina, medicina, e aí eu fiquei doente. A minha mãe me trouxe de volta para o Brasil e eu comecei a fazer aqui, medicina. E eu nem sabia que eu ia ficar aqui, então eu descobri que eu ia ficar aqui mesmo em fevereiro, e aí eu vim. Em abril, a minha amiga noivou, e aí ela disse que tinha um cunhado que estava solteiro, que a gente combinava muito, porque ele também queria ter família. Aí ela me apresentou ele. Ele mora em Curitiba e eu moro em São Paulo. A gente começou a conversar, e aí depois que a gente estava já umas 3 semanas conversando, ele disse que queria vir para cá para me conhecer, umas 2, 3 semanas. Aí deu umas. A gente começou a conversar em abril, dia 25 de maio, ele veio pra cá pra me conhecer. Aí ele foi embora. Em junho ele voltou e a gente continuou conversando, né, todos os dias praticamente. E aí ele me pediu em namoro em junho. Depois de ali 2 meses conversando, um mês que a gente tinha ficado, ele me pediu em namoro. E Incrível. aí é muito interessante porque ele é um homem muito masculino. E se fosse em outro tempo, a gente nunca teria dado certo, sabe? E eu comecei a estudar ano passado, voltei para o Brasil para que tudo desse certo. Então, eu fico muito feliz, assim, de ter estudado isso, sabe? Porque foi graças a ter estudado que a gente tá junto. Com certeza. O que que você sente que de repente mudou na tua postura, que fez você atrair esse tipo de homem que era completamente diferente dos últimos que nem gostavam de trabalhar, né? Eu acho que a primeira coisa, assim, que eu lembro que caiu uma ficha quando eu e você falando, acho que foi até talvez no conteúdo gratuito que você tinha, foi de que as pessoas elas esperam muito encontrar alguém bom, né? As mulheres em geral querem ter um homem bom, mas que elas não querem ser uma mulher boa e se aperfeiçoar para merecer esse homem bom. Então isso me marcou, porque eu era assim, eu queria encontrar um homem que fosse perfeito para mim, mas eu não era uma pessoa com quem, por exemplo, eu me envolveria, porque eu era uma pessoa muito desagradável, uma pessoa que brigava por tudo, irredutível. Então eu aprendi muito, aprendi a ceder, aprendi a tentar ser uma pessoa agradável. E aí eu acho que foi isso. Tanto é que ele sempre fala que eu sou uma pessoa muito fácil de lidar. Então, hoje, né? Porque antigamente eu ia fazer questão de brigar e de ser desagradável. Perfeito. E como que você tá hoje nesse relacionamento? O que que você sente por ele? Você tá feliz? Você tá apaixonada? Me conta um pouco da dinâmica de relacionamento que vocês têm, assim. O que que é diferente dos outros relacionamentos que você já viveu? Nossa, é completamente diferente de todos os relacionamentos que eu já vivi, porque eu acho que nesse relacionamento eu me sinto uma prioridade para ele mesmo.
Ao contrário dos outros relacionamentos que eu tinha que insistir, fazer dar certo a todo custo, esse relacionamento, embora seja, né, à distância e a gente se veja uma vez ao mês, que é quando ele vem para cá, é fácil, é fluido. Nós dois já iniciamos, né, inclusive as conversas, quando a gente começou a conversar, já dizendo que a gente queria mesmo um relacionamento sério. Então a gente já tinha ali um propósito desde o início. Nós dois temos, né, coisas que, por exemplo, antes eu não via de jeito nenhum e que eu aprendi a ver, né? A questão de princípios e valores. Então nós temos os princípios alinhados, os valores são praticamente os mesmos, mas são negociáveis. Então, eu acho que é isso que faz total diferença, sabe? A gente tem um propósito, princípios alinhados e valores também. Perfeito. E como que você se sente nesse relacionamento? Se você pudesse definir assim. Nossa, eu acho que eu me sinto mais amada do que nunca na minha vida. E o que que você sente por ele? Ai, eu amo ele demais, demais, demais. Eu Incrível. sinto que finalmente encontrei, assim, a pessoa que eu procurava, sabe? Uma pessoa que quer fazer dar certo, que me trata bem. Tô muito feliz. Chegou a acontecer com você alguma coisa? Assim, uma situação, talvez, que você lembre igual essa do passado que você me contou aí do carinha que você brigou com ele para ele pagar. Teve alguma situação agora com o teu companheiro que te marcou e que você jamais imaginou que fosse possível e que só aconteceu por conta da mulher que você se tornou assim? Uma coisa que ele fez, falou, uma situação, não sei. Que exemplifique assim? Olha, eu acho muito bom e eu me sinto muito feliz quando ele diz que eu sou agradável e que é fácil de lidar comigo, ao invés, tipo, das outras namoradas que já queriam brigar como eu era antes, né? Então eu me sinto muito feliz quando ele fala isso. Inclusive, algumas pessoas até vêm às vezes falar para mim, comentar que ele fala que ele gosta muito, né, de como a gente resolve os nossos problemas. Então, eu fico muito feliz. E uma questão também que aconteceu foi que em julho ele queria me levar para viajar. E eu não queria aceitar, porque eu queria ser independente, eu não podia pagar, então eu não queria ir de jeito nenhum. E aí ele conversou comigo, né? E de uma forma muito amável, que ele queria muito a minha presença, que ele tinha duas opções, que era viajar sozinho e não se divertir tanto, ou me levar e se divertir mais. Até porque essa viagem, né, era uma viagem de negócios dele, com o sócio dele, que é irmão dele, e que é o noivo da minha amiga. Uhum. Então ia a minha amiga, o noivo e o Thiago, que é o meu namorado. E aí eles iam ter um dia só de trabalho e iam ficar lá uma semana. Então ele ia ficar lá uma semana praticamente sozinho, de vela, se eu não fosse, né? E aí, como ele conversou comigo de uma forma muito amável, né? Aí eu aceitei ir. Em outros tempos eu nunca teria ido. E aí foi uma viagem muito boa, a gente aproveitou muito. Teve momentos que eu saí só com ele, momentos que eu saí também com a minha amiga, momentos que a gente saiu de casal. Então foi muito proveitoso e eu não teria me dado essa oportunidade antes, sabe? Maravilhoso. E, meu amor, me conta um pouco algumas perguntas de tempo primeiro, que eu não me situei, né? Quanto tempo depois que você entrou para Mulher Feminina, você conheceu esse homem? Eu estava até olhando aqui no meu caderninho de anotações, que a primeira anotação que eu fiz foi no dia 12/9 de 2022. Quase um ano E aí. aí desculpa, Quase um ano, né? Tá quase um ano pertinho. agora, né? E aí, em abril, eu comecei a conversar com ele. Você já estava fazendo curso, já tinha terminado? Como que foi isso?
Eu já tinha terminado o curso, porque eu esperava você soltar. Assim que você soltava, eu já ia fazendo tudo, engolindo tudo. Só que eu tinha decidido, quando eu terminei o curso, que eu tinha aprendido essas coisas, que eu ia observar melhor quando eu fosse me relacionar com alguém, mas que eu não ia buscar ativamente, porque eu ia focar minha energia masculina na faculdade e não dar tanta prioridade para o relacionamento naquele momento. Mas eu, pelo menos, já sabia coisas que eu queria e o que eu buscava, né? Então você E estava mas aí aberta. acabou acontecendo. É, mas estava Uhum, aberta. E aí uhum. acabou acontecendo. E depois que você conheceu ele, quanto tempo que vocês começaram a namorar? 2 meses. E agora vocês estão juntos há? Agora a gente decidiu que a gente ia contar desde o primeiro dia que a gente ficou, que foi dia 25 de maio. Mas na verdade são 2 meses de namoro oficial mesmo. 2 meses. Legal. E me fala um pouquinho, é, de como você sente que o curso te ajudou, assim, para você, o que que o Mulher e Feminina foi decisivo? Você sente que você teria conseguido encontrar e namorar com esse cara? Como o curso te ajudou a atrair e conquistar esse relacionamento que está vivendo, esse relacionamento incrível que você está vivendo hoje? É, eu acho que, né, eu confesso que eu até comecei mesmo o curso com essa intenção de encontrar alguém. Mas bem ali no começo do curso, você mesma fala, né, de que primeiro a gente tem que cuidar da gente. E aí eu acho que o mais fundamental de tudo no seu curso foi justamente isso, me reconectar a mim mesma, sabe? Isso foi fundamental para que eu voltasse a ser quem eu sempre fui, quem eu nasci para ser. E aí eu acho que foi isso que me fez chegar onde eu cheguei, porque tanto é que eu não estava com o objetivo, depois de ter feito o curso, de me relacionar tão rápido, né? Mas de observar mais os homens com quem eu fosse me relacionar e não entrar mais em relacionamentos vazios. E aí acabou acontecendo de eu encontrar, mas foi fundamental, porque se eu não tivesse feito o curso, eu teria continuado sendo uma mulher extremamente masculina e eu não teria encontrado um homem masculino, porque eu ia repelir um homem masculino. Com certeza. E você tem mais alguma coisa para falar do curso? Alguma coisa que fez sentido para você? Alguma aula, algum conteúdo? Alguma coisa que você aplica com ele até hoje em dia, que funciona? Olha, agora eu vou te confessar que eu usei muito mais no começo do que agora, porque agora, como já faz muito tempo, as partes assim de como manter o relacionamento, eu preciso rever tudo. Mas você tá indo bem, né? Eu acho que eu tô indo bem, assim, comparado com as coisas que eu tinha feito antes na minha vida, nossa, agora eu tô muito bem. Mas eu percebo que ainda tem muita coisa que eu tenho que melhorar e feridas ainda a sanar, né? Especialmente porque antes também de encontrar ele, eu também achei que eu já tivesse me curado de todas as feridas, né? Mas aí, quando eu encontrei ele, eu percebi que eu ainda tinha muito a curar. Tanto é que eu não queria que ele pagasse as coisas pra mim, não queria aceitar. Então, eu ainda tô aprendendo ali a me posicionar, sabe? Na minha energia feminina e deixar ele ir conduzindo. É difícil. É um treino, né? Para a vida. É. E me conta, Bia, o que que você mais gostou dentro do curso e o que que você mais utilizou com ele nesse começo, assim? E na sua vida, não Ah, só com ele, né? Mas para você como um todo, assim. eu acho que, como um todo, e para ele, no começo, né? Especialmente a parte de princípios e valores. Definitivamente, eu acho que isso é a chave para começar um relacionamento que pode dar certo, sabe? Você analisar os princípios e valores. Porque se você não analisa princípios e valores, a chance de dar errado depois é muito alta, na minha opinião. E você já tinha visto ou feito isso antes de entrar no curso? Você usou as ferramentas do curso? Como que foi isso? Antes do curso, eu nem sabia a diferença de princípios e valores, né? Que aí depois, quando você olha o nome da palavra, né, você explicando, as palavras são explicativas, mas eu não sabia, né, a diferença de uma e outra. E acho que, sem dúvidas,
foi a chave, sabe? Aquilo que mais fez sentido para você, assim. Foi. Legal. Perfeito. E me fala uma coisa, meu amor, você sabe, né, que o investimento para entrar no curso não é baratinho, assim, dinheiro de pinga. Como que foi isso para você? Quando você participou de algum evento meu, provavelmente, né? Quando eu falei o Uhum. valor, o que que você pensou? Você achou caro? Você não achou? Como foi para você investir e entrar? Como eu sou estudante também, né, além de tudo, então também não foi fácil, né? Mas eu tive que aprender mesmo a abrir mão de algumas coisinhas para poder fazer o curso, mas eu não tenho a menor dúvida de que foi o melhor investimento da minha vida. Que maravilha. Inclusive, de todos os cursos que eu já fiz, especialmente online, eu acho que esse foi o que eu mais estudei, que eu pus em prática e que serviu mesmo para a vida, assim, sabe? Para a vida. Porque eu acho que essa questão de princípios e valores é uma coisa que eu vou levar para minha vida para sempre. Que maravilha. O que que você acha que diferença? Você falou que já fez vários cursos. O que que você acha que nesse curso tinha que te prendeu mais? Que você gostou mais? Que te foi mais útil, assim? Olha, eu acho que é o seu jeito mesmo, assim, a sua abordagem. Eu acho que eu me identifico muito com você. E aí é uma coisa muito louca, né? Porque a internet ela faz a gente achar que a gente é próximo das pessoas, né? Só que aí você vai falando de uma forma assim envolvente que faz parecer que a gente é amiga, e aí você assiste ali o curso e faz você querer assistir o próximo, e o próximo, e o próximo. E eu acho que até a forma como às vezes você às vezes tem que dar aquele puxãozinho de orelha, sabe? É uma forma muito amável. E eu amo muito isso, sabe? Porque você fala e não é aquela coisa assim que fica, nossa, ela falou isso. Não, é uma coisa, nossa, ela falou isso. E realmente tem que refletir sobre isso. Eu acho que é isso. Perfeito. Você falou, inclusive, que já fez outros cursos de energia feminina, né? E que não deu tanto match com você assim, né? Você acha que foi por conta disso? Desculpa, que fez um barulho aqui, eu não vi. Não foi por conta disso? Você acha que foi por conta disso? Teve mais coisas que você desconectou de outros cursos de energia feminina que você fez e que fez você conectar mais com esse? Ah, sim, também. E porque eu também acho que a outra moça, ela era muito extremista, né? E você já é muito mais ponderada, realista. Então eu acho que é isso faz com que eu queira me conectar mais a você do que com que a outra professora falava, que não fazia muito sentido, sabe? Dá aquela doída no coração, né? Aquilo que você ouve a pessoa você falar, você... ai, não sei, será? Né? A gente não sente confortável, você não sente afinidade, no final das contas, né? É, Nada de certo ou errado, é afinidade, né? A gente sente afinidade com algumas coisas, outras não. Perfeito, meu amor. Ó, sobre a primeira parte, era isso. Se você tiver mais alguma coisa para acrescentar, né, a respeito do curso, dos conteúdos, tem mais alguma coisa que você gostaria de falar? Me dá um feedback, de repente, não sei. não, agora acho que não. Se E eu lembrar de como alguma coisa depois eu te mando. tá bom, você me manda. Então, adorei sua foto. Pode me mandar que eu adoro me receber atualização das alunas. Foi o É, printzinho ali, o rosto, claro, para as alunas que não querem aparecer, mas só para mostrar que é possível, assim, para a mulherada. Isso é tão importante, porque por que que eu busco, né, inclusive, inserir rostos de outras mulheres, de alunas, né? Principalmente alunas diferentes, de diversas idades, porque a maior questão é, Gabi, para mim não, né? Para você é fácil por conta disso, você é nova, você não sei o quê, não sei o quê, não sei o que lá. E, poxa, é claro que algumas mulheres vão ter mais facilidades do que outras, vão ter rede de apoio. É a mulher que é divorciada, 50 anos, tem dois filhos, é óbvio que é muito mais difícil, eu não tiro essa questão, mas é possível. E aí, quando eu mostro, né, mulheres de diversas faixas etárias que passaram por diversos desafios com diversas crenças, se torna um pouco, peraí, acho que pode ter algum sentido. Aí essa mulher se abre para me ouvir, ela tá tão fechada que ela nem se abre. Então, por isso que eu gosto de perguntar essas coisas, tá? Mas aí, se você tiver, enfim, depois você me manda. E como que eu ó, posso só te vou te ajudar, mostrar. Bia?
que ele me deu. Que bonitinho. Quando ele foi me pedir namoro. Que lindo! Não sei se dá pra ver. É um pingente com É, cristal. é. Que lindo! Ele é Parabéns. fofinho. Ele é muito romântico. Que bom, ó. O seu borboleta azul aí, né? Uma rosa que encanta atrai um borboleta azul, não é verdade? Não tem mistério. Hum. E, meu amor, como que eu posso te ajudar? Tem algo que eu possa te ajudar? Alguma questão que você queira perguntar da tua vida hoje? Alguma dúvida? Olha, eu confesso. Ai, que bom que você falou isso, que aí agora acho que talvez. É, eu acho muito legal que conforme você vai soltando conteúdo na semana, a gente possa te mandar uma mensagem para tirar as dúvidas. Mas, às vezes, não deu tempo de absorver mesmo assim o conhecimento, sabe? Aí, quando eu terminei o curso, eu sentia que ali, nas semanas que eu fazia, não tinha tanta coisa para perguntar. Mas que depois que tinha passado, né, aquele período que eu podia fazer as perguntas, que aí eu tinha. Mas aí eu acho que eu até mandei uma mensagem para uma das moças, né? E aí ela pegou e falou que fica difícil, né? Porque fecha um, e já vai abrindo o outro, e aí não daria para deixar para depois, né? Mas eu acho que só isso mesmo, assim. Eu Porque aí eu poderia, lembro que eu depois poderia que. repensar o formato. Você acha que de repente funcionaria melhor espaçar? Eu preciso calcular de um jeito que eu consiga atender as turmas, né? Porque hoje, para mim, eu acabo fechando uma, entrando em outra, fechando uma, entrando em outra. Então, eu sempre estou respondendo. Se você mandar hoje e não mandar amanhã, mas tem outra pessoa que manda, né? Mas, de repente, se você acha melhor espaçar mais ou dar mais tempo, X perguntas em 2, 3, 6 meses, não sei. Como você acha que funcionaria melhor? Eu acho que essas perguntas, se você pudesse deixar as pessoas perguntarem depois, um tempinho a mais, né? Continuar sendo o mesmo tanto de perguntas, mas espaçar um pouquinho mais, talvez desse tempo de absorver. Também não sei se todas as outras mulheres são assim, se foi só comigo, mas comigo foi assim, sabe? Uhum. Logo assim que eu terminei o curso, eu até queria perguntar, e aí eu já tinha usado as minhas perguntas, mas eu tinha usado aleatoriamente só para usar mesmo, porque, É, sabe? sei. Me fala uma coisa, você é da turma de 6 perguntas ou 3? Eu acho que eram 6, porque era uma por semana, né? E aí, o curso eram 4 semanas ou eram 6? Agora eu não Seis lembro bem. semanas, acho que eram 6 semanas, uma por Ah, semana. então eram seis perguntas. Tá. Você acha que o número de perguntas é bom? Ou teria que ser um pouco mais? Ou tudo bem ser menos, mas mais espaçado? Se ao invés de eu falar assim, por exemplo, uma pergunta por semana, você tem X perguntas para mandar durante um tempo, tem que ter um pré-estabelecimento, né? Mas sei lá, 2 meses, 3 meses. O que que você acha que poderia ser bom, assim, para a sua necessidade? No meu caso, como eu já ia fazendo logo que você ia passando, eu já fazia, eu imagino que se fosse ali uns 3 meses, né, desde o início do curso até 3 meses, eu pudesse fazer as 6 perguntas até 3 meses, eu acho que teria me atendido melhor. Tá. Que aí também ia ser até dezembro, né? Isso. Mês 9, né? 9, Uhum. 10, 11. Não, até novembro. Teria sido bom ainda. Teria, acho que, talvez usado melhor, assim, para perguntar. Você acha que 6 perguntas é um número bom? É muito? Ah, eu acho bom. Você acha que se você tivesse mais tempo, mas ainda assim tivesse 6 perguntas, serão 6 perguntas boas? Ou você acha que eventualmente ia acabar mandando alguma coisa só por mandar? Não, eu acho que eu teria realmente aproveitado, porque também eu fui vendo o curso, absorvendo, né? Que vai levando um tempo para absorver, para depois também começar a colocar em prática e a viver. E aí que foram surgindo situações depois ali das Uhum. 6 semanas que
começou a surgir e aí eu já não podia mais mandar, sabe? Mas eu acho que teria dado tempo, sim, de aproveitar bem as 6. Legal. Então tá bom. Tô te perguntando isso porque é importante para eu colocar um número ótimo. Nem perguntas demais, para não ficar do jeito que você falou, perguntar por perguntar, mas nem perguntas de menos. E de repente estendendo um pouco o prazo, mas não tanto. Eu também preciso pôr um limite, porque pensa, todo mês entra aluna nova. Se eu não tiver o limite, eu vou receber pergunta de aluna que entrou há 2 anos atrás, e aí vai juntar com Nossa. a de agora. Então eu preciso desse ponto ótimo, né? Talvez 6 semanas seja pouco, mas 3 meses seja um tempo bom. É, E talvez até aí, também tivessem sido menos perguntas, talvez 3, 4, mas com mais tempo para usar, talvez também tivesse sido mais útil, entende? uhum. E sem essa questão de data, talvez, né? Porque e aí você me passa o seu feedback. A sensação que eu tive desse lado, eu até mudei recentemente, é que quando eu falasse uma pergunta por semana, é aquilo, ai meu Deus, preciso usar, senão vai expirar. Se você sabe que É, você tem os 3 meses para usar, você usa quando for bom para você, e não necessariamente quando vai expirar. seria isso. Perfeito. Esse ajuste eu já fiz recentemente, mas eu vou talvez aumentar um pouquinho mais o tempo, então. Que ainda tá 6 semanas, acho que eu vou aumentar para 3 meses. Que é um tempo bom, eu acho que é um tempo que 3 turmas eu consigo casar, né? Que são as turmas mensais, ainda dá. Até porque o volume de perguntas vai diminuindo ao longo do tempo, né? Então diminui um pouquinho, uma aumenta, vem do outro, aumenta, vem do outro, e assim, sucessivamente. Acho que eu consigo pensar numa dinâmica melhor. Legal. Tem mais alguma coisa que você quer me perguntar ou Não, compartilhar? eu acho que não. Então tá bom. Se tiver, você me manda ali no Instagram que eu vou ficar de olho. Você tá me seguindo no perfil novo já, né? Tô. Tá, legal. Porque eu troquei, eu sempre dou uma retificada porque às vezes a gente esquece, né? Enfim, mas beleza, qualquer coisa manda no perfil novo. Eu vou adorar saber novidades de você aí. Casamento, quem sabe, né? Eu confesso que eu tô seguindo os dois, eu nem sei qual que é o novo agora, qual que é o velho, mas. Você vai ver provavelmente na fotinho. Se você ver o conteúdo meu nos stories, por exemplo, vai ser do novo. E Ah, a tá. foto do antigo tá escrito desativado. Eu vou ter um texto bem grande assim para não ter mais esse engano aí, que as pessoas estavam confundindo mesmo. Mas se você tá Ah, no tá novo, bom. então tá tudo certo, você vai receber meus conteúdos. Tá bom? Eu quero agradecer. De verdade, eu me sinto muito grata, porque foi um presente mesmo, sabe? Um presente. E eu espero que você continue fazendo isso e ajudando muitas outras mulheres, que muitas outras mulheres possam perceber que elas não precisam seguir discursos prontos, mas se conectar mesmo à essência delas, sabe? Tomara, esse é meu papel. Essa é a minha missão. Se eu conseguir fazer pelo menos um pouquinho isso com algumas mulheres, eu já me sinto muito feliz. Ah, eu tenho certeza que você já fez um monte, inclusive, né? Eu acho assim, a maior parte mesmo das pessoas com quem eu convivo são mulheres que são mais voltadas para a energia masculina, né? Mas aí eu fui conversar com uma amiga minha e ela já gostou bastante. Eu acho que ela começou também a te seguir, ela se identifica. Então eu também já fico bem feliz que ela tenha entrado assim lá pro seu perfil, que ela tem acho que uns 20, 22 anos, sabe? Então já ajuda bastante a não quebrar tanto a cara, tantos Oh, anos. tão maravilhoso. Adoro quando as meninas novinhas vêm, que eu falei, gente, já começa certo, né? Não precisa fazer que nem a gente. Tem que esperar uns traumas aí para É, começar. Mas que bom, fico muito grata de você ter indicado meu trabalho, meu amor. Então tá tá bom. bom, Gratidão pelo bate-papo. Muita luz, muito sucesso, muito amor nesse novo relacionamento que você está. Vai me dando notícias pelo Instagram que eu quero saber novidades de você, tá bom? tá bom. Gratidão, muita luz. Um grande beijo. Boa noite, Beijo, Bia. Tchau, boa tchau. noite. Tchau.